Olá, caríssimos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam animados para a nossa aula de hoje, pois vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre noções de matemática financeira. Nas aulas anteriores, aprendemos sobre a relação do dinheiro e o tempo, sobre a aplicabilidade de alguns conceitos matemáticos nas finanças, não foi mesmo? Aprendemos ainda sobre juros simples e compostos e também sobre a taxa de juros, lembram? Além disso, você está realizando as atividades propostas no caderno didático, o que vai contribuir para o seu aprendizado na aula dessa semana. Nessa terceira semana do curso, entenderemos sobre como se procede o cálculo do montante de juros sobre juros. Ainda conheceremos os tipos de taxas consideradas para análise financeira. Também verificaremos como se procede à obtenção dos valores presente e futuro nas operações de fluxo de caixa. No mercado financeiro brasileiro, ainda é comum uma confusão referente aos conceitos de taxa de juros, principalmente ao diferenciar as taxas nominais, efetiva e real. O desconhecimento desses conceitos podem dificultar o fechamento de negócios e o andamento das atividades empresariais pela falta de entendimento entre as partes. Na matemática financeira, além das taxas mencionadas, tem-se ainda as equivalentes, aparente, antecipadas, sem falar nos descontos, amortização que veremos em aula futura. Por ora, vamos concentrar naquelas necessárias para amenizar e, se possível, solucionar esse problema. Para tanto, é preciso justamente se ater à conceituação simples e clara das taxas mencionadas. E é isso que propomos fazer nessa aula de hoje. Relembrando os conceitos que vimos na primeira aula, a taxa de juros pode ser definida pela relação entre os juros pagos ou recebidos no final do período e o capital inicialmente tomado, ou seja, o capital aplicado. E entendemos que a taxa de juros deve ser classificada como nominal, efetiva ou real, em função do capital inicial tomado como base de cálculo. Assim, consideramos como taxa nominal aquela que, quando o período de formação ou incorporação dos juros ao capital não coincide com aquele que a taxa está se referida. Em outras palavras, é quando você tem, por exemplo, uma taxa anual com pagamentos mensais. Por outro lado, se existe o casamento perfeito entre essa proporção da taxa e o período, por exemplo, a taxa anual com pagamento anual, trata-se de taxa efetiva, pois o período de formação e incorporação dos juros ao capital coincide com aquele que a taxa está referida. Já a taxa real é calculada a partir da taxa efetiva, considerando-se os efeitos inflacionários no período, ou seja, subtrai-se da taxa os efeitos da inflação. Compreendido isso, trataremos da conversão das taxas equivalentes. Podemos dizer que duas taxas são equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital durante o período de tempo, produzem o mesmo montante ao final, através de diferentes sistemas de capitalização. Em outros termos, isso significa que se um capital C é aplicado à taxa mensal durante 12 meses, produz um montante. E se esse mesmo capital aplicado a uma taxa anual por um prazo idêntico, produz o mesmo montante. Diz-se que a taxa mensal ou a taxa anual são equivalentes nesse caso. A partir dessa colocação, entendemos que o conceito de taxas equivalentes é válido para os dois regimes de capitalização existentes, isto é, o simples e o composto. Assim, podemos afirmar que num regime de capitalização simples, a taxa de juros de 2% ao mês equivale a 24% ao ano e que 48% ao ano equivale a 12% ao trimestre ou ao 4% ao mês. Já no regime de capitalização composta, 2% ao mês equivalem a 26,82% ao ano e 48% ao ano equivalem a 10,297% ao trimestre,
ou 3,321 ao mês. Contudo, é preciso observar que a maioria dos autores e o próprio mercado se referem à taxa equivalentes. Quando se refere à taxa equivalentes, estão falando da capitalização composta, que é a mais utilizada no mercado financeiro. Sendo assim, em um ano, a relação entre a taxa mensal e a taxa anual pode ser expressa pela seguinte fórmula. Vejamos no slide. Mais a taxa anual é igual 1 mais a taxa mensal elevado ao tempo, que é o que nós vamos fazer no exemplo aqui. Qual a taxa anual equivalente a 8% ao semestre? Então, temos que, se a taxa é o semestre, nós temos que transformar a taxa semestral em anual. Então, 1 mais a taxa anual, que é igual a 1,8, que é 1 mais 8%, elevado a 2, pois o semestre nós temos, pois no ano nós temos 2 semestres. Então, nós dizemos que a taxa anual, nesse caso, é igual a 0,16,4 em unidades. A taxa anual, transformando em percentual, 16,64% como taxa anual. Um segundo exemplo, nós temos que, qual a taxa anual equivalente a 5% ao quadrimestre? Então, nós vimos que um ano tem 3 quadrimestres. Então, nós vamos aplicar a fórmula utilizando como tempo 3, que são o número de quadrimestres do ano. Então, vejamos que, ao fazer isso, nós aplicamos que 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa trimestral, porque nós estamos considerando o período de tempo trimestre. Aplicando a fórmula, temos 1 mais a taxa anual, que é 1,05 elevado a 3. A taxa anual, então, é igual a 1,1576. Transformando, menos 1 é igual a taxa anual 15,76, que é em unidades. Multiplicado por 100, para transformarmos em percentual, encontramos, então, a taxa de 15,76%. Observe que, como aprendemos, o regime de capitalização comumente utilizado pelo mercado financeiro é o composto, na qual a conversão entre o semestre e o ano não é simplesmente o dobro ou o dobro da taxa em questão. Como notamos no exemplo, a taxa semestral de 8% não é igual 2 vezes 8, e sim o resultado de uma potenciação, ou seja, multiplicamos a base 8% por ela mesma 2 vezes. Da mesma forma, ocorre se tivéssemos a taxa mensal para transformarmos em anual. Não é simplesmente multiplicar a taxa por 12. Existe um acréscimo semelhante ao de juros sobre juros, onde devo multiplicar a taxa por ela mesma 12 vezes, certo? Então, respondam comigo. Qual a taxa anual equivalente a 5% ao quadrimestre? Logo, temos que o ano possui 3 quadrimestres. Então, a solução se dá da seguinte forma. 1 é igual a 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa trimestral elevado a 3, que é o número do quadrimestre do ano. Aplicando isso à fórmula, nós temos que 1 mais a taxa anual é igual a 1,1576. A taxa anual, então, podemos dizer que é 0,1576. Multiplicado por 100, para transformarmos em percentual, temos então uma taxa anual equivalente de 15,76% ao ano nesse exemplo. Bom, estes cálculos são facilitados quando utilizamos as calculadoras financeiras, pois nestas existem teclas que operam com expoentes e base no valor que nós desejarmos. Por exemplo, se tivermos uma base 1,03 e um expoente 4, o resultado obtido na calculadora é de 1,1255, aproximadamente 1,255%, por exemplo. Caso você ainda não tenha domínio da utilização dessa calculadora,
nós disponibilizamos alguns links com materiais complementares no ambiente AVA, para vocês treinarem, certo? Então, para reforçar, nós lembramos que taxa nominal é quando o período de formação e incorporação dos juros ao capital não coincide com aquele que a taxa está referida. Alguns exemplos: taxa ao semestre com capitalização mensal, ou taxa anual com capitalização mensal, taxa ao ano com capitalização trimestral. Veja que os períodos não coincidem. E que a taxa efetiva é quando o período de formação e incorporação dos juros ao capital coincide com aquele que a taxa está referida. Por exemplo, a taxa está ao mês com capitalização também mensal. A taxa está ao semestre com capitalização também semestral. A taxa ao ano com capitalização anual. Compreenderam? Em síntese, para a transformação de taxas para períodos distintos e equivalentes e para classificar os tipos de taxas de acordo com o período observado e as condições políticas e econômicas, devemos tomar muito cuidado em verificar primeiro se a capitalização é simples ou composta e considerar as características próprias definidas e que não devem ser misturadas entre si. Pois bem, ao estudar os tipos de taxas, devemos buscar compreender as taxas mais adequadas que são utilizadas no mercado financeiro, que são as taxas efetivas, ou a taxa real, que já falamos anteriormente, mas vamos compreender um pouco melhor com o seguinte exemplo. Suponha que você seja premiado com R$1 milhão. Seria bom, né? Logo vem aquela pergunta: o que fazer com R$1 milhão? Imaginando que, de certa maneira, não temos a resposta imediata, esse valor seria aplicado na rede bancária para que o capital não fosse desvalorizado, não é mesmo? Assim, podemos analisar a seguinte situação. Se você investisse todo esse capital numa taxa de juros de 10%, num período pós-fixado, você teria R$100 mil de rendimentos ao final do período. Nessa situação, você poderia sacar apenas os juros auferidos e reaplicar o saldo, mantendo o mesmo poder de compra aplicado inicialmente. Mas e se a taxa de inflação desse período fosse de 4%? Ora, a taxa de 10% seria apenas aparente, ou seja, ao descontar a inflação do período, o poder de compra foi reduzido, sendo que o rendimento efetivo seria de R$60 mil. No primeiro momento, parece que o rendimento líquido seria, então, somente 6%. Ou seja, para cada R$100 aplicados, o seu ganho era de R$6. No entanto, a leitura correta é que para cada R$104 aplicado, se auferia R$6 de juros reais, pois R$4 seria somente a atualização do capital pelo índice de inflação. Com essa leitura, o rendimento real seria em torno de 5,76%, que é correspondente ao percentual de R$6 para cada R$104 aplicado. Dessa forma, fica bem claro que a taxa real de uma aplicação financeira é sempre menor do que a taxa de rendimento bruto e a taxa de inflação. Compreenderam? Sabemos que os rendimentos financeiros são responsáveis pela correção de capitais investidos perante determinada taxa de juros e que as taxas de juros são corrigidas pelo mercado de acordo com os índices de inflação no período. E que a intenção nesse caso é corrigir a desvalorização do capital durante períodos de alta inflação. Nessa concepção é que chamamos de que a taxa real e a taxa aparente são as mesmas quando não há incidência de índices de inflação. Mas no ambiente inflacionário, a taxa aparente será formada por dois componentes, um ligado à inflação e outro ligado ao juro real. Para entendermos melhor, vamos simular outra situação. Imagine que um banco ofereça uma aplicação para você, na qual a taxa de juros efetivas corresponde a 12% ao ano. Considerando que no mesmo período foram registrada uma inflação de 5%. Já sabemos e podemos afirmar que a taxa de 12% oferecida pelo banco não foi a taxa real,
mas sim uma taxa aparente, pois devido à inflação houve reajuste de preço dos produtos nesse período. Para descobrirmos a taxa de juros real, devemos aplicar ao capital a taxa de 12% e corrigir monetariamente o mesmo capital, usando o índice de inflação no período. Feito isso, basta comparar os valores e verificar o rendimento real do capital investido. Considerando essas condições, vamos supor então que o capital aplicado seria de R$ 150. Ao aplicarmos a taxa de juros de 12% sobre R$ 150, o montante obtido será de R$ 168. O ganho aparente seria de R$ 18. Porém, se corrigirmos o valor do capital pelo índice inflacionário, que foi de 5% no período, o capital, que seria o capital inicial, ele corresponderia a R$ 157,50. Ou seja, o ganho real seria de R$ 10,50 em relação ao valor corrigido, o que corresponderia a uma taxa real de 6,6%. Considerando os conceitos, você deve estar se perguntando, e se ocorrer a inflação zero ou próxima de zero? Não vai importar muito se a taxa é real ou nominal? Não, pois ambas as taxas são iguais, como é o caso de países como o Japão, onde as taxas de inflação são baixíssimas. Em resumo, vimos os 3 tipos de taxas que são utilizadas pelo mercado financeiro, sendo a taxa real, a taxa nominal, a taxa real e a taxa efetiva. No caderno didático, há algumas questões para serem respondidas por vocês, para fixarem a aprendizagem. É importante que você resolva e, se tiver dúvida, poste no fórum de discussão, que lá sanaremos essas dúvidas com vocês. Com essa compreensão, fica mais fácil compreender o nosso próximo tópico de estudo, que é o valor presente e o valor futuro nas operações de fluxo de caixa. Antes, fiquemos atentos aos conceitos. Entenda-se por caixa os recursos disponíveis de uma empresa ou mesmo os recursos disponíveis, nossos recursos pessoais, aquilo que está disponível para ser gasto. Então, o que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é a demonstração gráfica das transações financeiras em determinado período de tempo. Corresponde às entradas e saídas de dinheiro de uma empresa ou mesmo da sua conta pessoal. Vejamos no exemplo. Ao representar no gráfico o fluxo de caixa, o tempo é representado pela linha horizontal, dividido em número de períodos relevantes para análise. As entradas ou os recebimentos são representados por setas verticais apontadas para cima e as saídas ou os pagamentos são representados por setas apontadas para baixo. Em síntese, o eixo horizontal representa o tempo sendo dividido em períodos unitários que pode ser dia, mês, ano, etc. O eixo vertical representa as entradas e as saídas de caixa. Uma boa gestão do fluxo de caixa é importante para que você não fique sem dinheiro na hora de pagar uma conta qualquer, E também não precise de pagar juros por atrasos dos pagamentos. Ou seja, evitar o desespero de ter que pagar uma conta e não ter dinheiro para poder pagá-la. Nesse contexto, nós chamamos de valor presente o valor atual, que significa o valor que eu tenho na data zero, ou seja, se o tempo está iniciando hoje, é o valor que eu tenho hoje, e o valor futuro, e o valor futuro será igual ao valor que eu terei ao final do fluxo, ou seja, ao final do período, após considerar as entradas e saídas de dinheiro. Assim, pode-se dizer que o valor futuro, que são representados pelas siglas VF ou FV, que são as abreviações na língua estrangeira, permite estimar como os valores irão evoluir ao longo do tempo, levando-se em consideração uma taxa de juros para a correção do dinheiro no tempo. Esta operação é importante para planejarmos investimentos, aplicações,
aplicações financeiras e até mesmo nossas aposentadorias. Para facilitar nosso entendimento, vejamos um exemplo no slide. Nesse gráfico, apresentamos um exemplo bem simplificado, onde o valor presente é igual a 100, no momento zero. No segundo mês, teve uma saída de dinheiro de R$ 250. No primeiro mês, desculpe. No segundo mês, teve uma entrada de R$ 150. No terceiro mês, outra entrada de R$ 450. No quarto mês, houve uma saída de R$ 350. E ao final, considerando o valor presente, que é o valor que tinha inicialmente, as entradas e as saídas, resultou novamente em R$ 100. Ou seja, o valor futuro. Eu tinha um valor no início, esse valor, durante o período, teve entradas e saídas, ao final me restou um valor, que é o futuro. Ou seja, o valor auferido ao final do período em análise. Com esse exemplo, vocês compreenderam bem o que é fluxo de caixa, não é mesmo? Quando tratamos de operações financeiras em relação ao fluxo de caixa, seguimos essa mesma lógica. Nos financiamentos ou investimentos, fazemos os cálculos ou as projeções dos valores que serão pagos ou obtidos por meio dos juros. Os elementos que precisamos são os mesmos. A escala horizontal, representando o tempo, podendo ser dias, semanas, meses, anos, trimestres, né? E as setas para cima, indicando as entradas de dinheiro ou recebimento, e as setas para baixo, indicando as saídas de dinheiro ou os pagamentos. Vejamos um outro gráfico. Nesse gráfico, o PV, que é o valor presente, ele representa o capital no momento presente, o valor do capital no momento presente, chamado também de valor atual, ou de capital, ou principal, é aquilo que eu tinha no momento. O PMT, que simboliza o pagamento, ou ainda o valor do pagamento periódico, é o valor de uma parcela, que pode ser adicionada ou subtraída do montante a cada período. O FV, que é o valor futuro, ele simboliza o montante ao final do capital, após certo período de tempo, também chamado de valor futuro. É a soma do capital com juros. Traduzindo isso em fórmula, nós temos que M é igual a P, que nós estamos chamando P aqui de capital, vezes 1 mais a taxa elevado a N, que é a mesma fórmula para encontrarmos o valor do montante de juros compostos. Lembram disso? O principal P é também conhecido como valor presente. E o montante M é também conhecido como valor futuro. Então, essa fórmula também pode ser escrita como FV, olha aí onde está indicada no slide. Valor futuro é igual a FV igual a PV, que é o valor presente, vezes 1 mais a taxa elevado a N, que é o tempo. Esse é o valor futuro. Com essa mesma fórmula, nós podemos calcular o valor futuro. Com essa mesma fórmula do valor futuro, nós podemos calcular o valor presente. Para isso, basta isolar o PV na fórmula. Assim, nós temos que PV é igual a FV, que é o valor futuro, dividido por 1 mais a taxa elevado a N. E aqui nós precisamos um pouco dos conhecimentos matemáticos, né? Pessoal, como disse anteriormente, a maioria dos cálculos com fórmulas apresentadas podem ser realizadas com auxílio da calculadora financeira, a HP, por exemplo. Na calculadora, o valor presente é representado pela tecla PREVê. Sendo assim, as siglas aparecem sempre com as iniciais da língua inglesa. Com essa mesma forma, podemos calcular o valor futuro a partir do valor presente. A linguagem de cálculo e entrada dos valores na calculadora HP é diferente dessas calculadoras que nós utilizamos, as calculadoras convencionais. Por isso, está lá no nosso ambiente alguns links com manuais de orientações para a utilização dessa calculadora. É importante que você saiba utilizá-la. Então, confiram lá essas dicas que nós deixamos. Vejamos alguns exemplos de cálculo do valor presente e valor futuro. No exemplo 1,
temos a seguinte questão. Quanto teremos daqui a 12 meses se aplicarmos R$ 1.500 a 2% ao mês? Aplicando a fórmula, nós temos FV, que é o valor futuro, é igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa elevado a N, que é o tempo. E utilizando a calculadora financeira, encontramos a seguinte solução. Nós utilizando a calculadora financeira só para facilitar a potenciação, viu, pessoal? Então, FV é igual a 1.500 vezes 1 mais 0,02, que é a taxa, elevado a 12, que é o número de meses do ano. Encontramos, então, o valor de R$ 1.902,36. Então, esse é o nosso valor futuro. Outro exemplo, quando teremos daqui a 12 meses, se aplicarmos R$ 1.000 a taxa de 2,5% ao mês. Fazemos da mesma forma, vamos aplicar a fórmula, né? FV é igual a R$ 1.000 vezes 1 mais a taxa, 0,025, elevado a 12, que é o tempo, e encontraremos R$ 1.344,89. Bom, este estudo busca o entendimento das operações financeiras que envolvem pagamentos ou recebimentos parcelados. Vimos em outras aulas que toda compra financiada é paga em parcelas nas quais estão embutidos os juros de acordo com as taxas utilizadas pelas instituições financeiras ou pelas lojas através do fornecimento do crediário particular. E que, inclusive, algumas lojas oferecem seus produtos na forma parcelada, pois esse tipo de venda gera ao lojista o lucro do produto mais a taxa de juros. E às vezes até induz o cliente a comprar pelo método de prestação. Dizemos que os valores à vista e a prazo são iguais. Lembra que nós trabalhamos isso na aula anterior? Esse tipo de prática é considerada abusiva, porque toda compra realizada à vista precisa ser feito um desconto, ou com o valor do produto menor que o preço final da mercadoria financiada. Lembra que dissemos isso? Então, sobre pedir o desconto na hora de fazer a compra, isso é importante. Então, para isso que estudamos essas operações, saber calcular os valores presentes e futuros de determinadas compras ou serviços. Pois bem, veremos através de exemplo como funciona um sistema de financiamento e como calcular o valor atual de um produto de acordo com o valor total das prestações. E para isso, devemos considerar que as operações financeiras que envolvem série de pagamentos ou recebimentos podem ter as seguintes classificações. Primeiro, quanto ao prazo. Essas operações podem ser temporárias, quando elas têm duração limitada ou duração determinada, e podem ser perpétuas, quando sua duração é ilimitada, ou seja, indeterminada. Elas podem também ser classificadas quanto ao valor. Estes podem ser constantes, ou seja, terem parcelas iguais, é igual o caso daquelas compras que vimos no mercado com anúncio de 10 parcelas iguais na compra de uma televisão, por exemplo. E podem ser variáveis, terem suas parcelas diferentes, ou seja, financiamento que as parcelas são valores decrescentes, por exemplo. Então, são parcelas diferentes ao longo do tempo. Também podem ser classificadas quanto à forma, que são imediatas quando ocorre no primeiro período, podendo ser antecipada no início do período ou post-antecipada ao final do período. E também as diferidas, que são as operações com carência, podendo ser antecipadas ou post-antecipadas. Também podem ser classificadas quanto ao período. As operações podem ser periódicas, onde os intervalos entre as prestações são iguais, por exemplo, uma compra com parcelas mensais, e não periódicas, quando os intervalos são diferentes. Nesse caso, podem ocorrer que a primeira parcela seja no mês e a segunda parcela somente após 90 dias, por exemplo. Dito isso, compreendemos melhor as operações post-antecipadas, que se caracterizam como sendo aquelas que o vencimento da primeira parcela ou da primeira prestação é no final do período. Um termo que ouvimos comumente no mercado para essa operação é a primeira prestação somente em 30 dias, ou seja, compre agora e só pague a primeira parcela em 30 dias. Não é mesmo? Vejamos os exemplos. O gráfico
esse primeiro gráfico, ele mostra a compra de um bem no instante zero e suas prestações vencendo a partir da primeira parcela, isto é, uma série postecipada. Observando bem, há um intervalo que não houve fluxo financeiro. Este pagamento só inicia 30 dias após a compra. Observem aqui. E para fazermos os cálculos dos valores, aqui estão as fórmulas para essas operações, onde PV é igual a PMT, o valor da parcela, que multiplica 1 menos a taxa elevada ao expoente tempo, dividido pela taxa, que é essa fórmula aqui, calculando o presente, calculando o valor presente. E assim encontramos o valor presente e o valor, ou seja, o valor atual. E para encontrarmos o valor da parcela, vamos isolar então o PMT e obteremos a seguinte fórmula: PMT é igual a PV vezes a taxa dividido por 1 menos 1 mais a taxa elevada ao expoente tempo. Acompanhem comigo a resolução das questões. Então acompanhem comigo a resolução dessa questão. Na página, esses exemplos estão lá na página 84 do caderno didático. Vocês podem acompanhar pelo caderno didático também. Qual o valor das prestações que serão pagas mensalmente se uma TV custa R$ 690 à vista, fosse vendida em 10 vezes a uma taxa de 5% ao mês? Então, nós devemos primeiro aplicar a fórmula. PMT é igual a PV vezes a taxa dividido por 1 menos 1 mais a taxa elevado a N. Aplicando os valores à fórmula, nós temos que... Vejamos um exemplo. Qual o valor das prestações que serão pagas mensalmente se a TV custa R$ 690 à vista, fosse vendida em 10 vezes a taxa de juros de 5% ao mês? A primeira coisa que devemos saber é qual forma que vamos utilizar. Então, se eu quero saber o valor da prestação, eu vou utilizar então PMT igual a PV, que é o capital, vezes a taxa, dividido por 1 menos 1 mais a taxa elevada ao tempo. Aplicando os valores à fórmula, nós temos que PMT é igual ao valor presente, que é 690, vezes a taxa, que é 0,5%, dividido por 1 menos, entre parênteses, 1 mais a taxa de 1%, elevado ao tempo, que é menos 10, que está ali o número de parcelas que serão pagas. Então, PMT é igual a 34,50, que é o resultado de 690 vezes 0,05, dividido por 0,3861. Então, nós temos que o valor da parcela nesse exemplo é igual a R$ 89,36, ok? Vejamos um outro exemplo. Quanto custou à vista? Veja que no primeiro exemplo nós calculamos o valor da parcela. Nesse agora vamos calcular o valor da mercadoria à vista. Então, quanto custou à vista uma mercadoria que foi comprada em 8 vezes a taxa de 3,7% ao mês, em prestações mensais consecutivas e postecipadas de R$ 733,47. Primeira coisa, vamos então utilizar a fórmula, que é a fórmula de encontrar o valor presente. Então, eu preciso ter o PV, que é o valor presente, é igual o valor da parcela, que multiplica, aí eu abri colchetes, multiplica 1 menos 1 mais a taxa elevada ao tempo dividido pela taxa. Aplicando os valores, eu tenho R$ 733,47, que multiplica 1 menos 1 mais a taxa de 0,37 elevado ao tempo 8. Ou seja, eu tenho como resultado lá 185 dividido por 0,037. Encontro um valor presente de R$ 5.000. Ou seja, esse valor é o preço do produto no instante da compra, no momento da compra, ou no tempo que eu chamei lá atrás de tempo zero. Ok? Com isso, temos que saber que o valor presente e o valor futuro nas operações de fluxo de caixa são de extrema importância nas finanças, sendo que o valor presente é o valor do principal da aplicação ou resgate financeiro
E o valor futuro é o valor do principal depois de um determinado período de tempo acrescido de juros, que foram gerados pelo montante da aplicação. Bom, pessoal, no dia a dia, vocês já devem ter observado, quando vamos comprar algum produto parcelado em alguma loja, o vendedor ou gerente geralmente tem uma tabela que contém todos os coeficientes para calcular as prestações, que inclusive variam conforme a quantidade de parcelas. É uma forma de calcular que facilita a vida dos vendedores, certo? Pois bem, esse coeficiente nós chamamos de fator postecipado, que é calculado da seguinte forma. Vejamos. O fator postecipado é igual a taxa dividido por 1 que multiplica fator postecipado é a taxa dividido por 1 menos 1 mais a taxa elevado a n. Elevado ao expoente, né, n. Voltemos ao exemplo da compra da TV. O exercício da TV, que custa R$ 690, e o cliente quer o parcelamento em 10 vezes, a taxa de 5% ao mês. Qual o valor das prestações que serão pagas mensalmente, então, por essa TV, se ela fosse vendida? Veja que nós temos o valor do I, que é a taxa, 0,05, e dividimos ela por 1 menos 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, nós encontramos um fator que é de 0,129.504, ou 0,129.504. Quando eu multiplico o valor do bem à vista vezes esse fator, eu encontro então o valor da parcela. Observe que eu multipliquei 690 vezes o fator, encontrei o valor de R$ 89,36, que é o mesmo valor que encontramos pela outra fórmula, ok? Então, façamos juntos o seguinte exemplo. Pedi então para poder qual o valor das parcelas consecutivas postecipadas em até 6 meses com a taxa de juros de 3,5% ao ano. Depois de aplicar em uma geladeira que custa R$ 890. Vejamos que devemos aplicar ao aplicar a forma do primeiro exemplo que nós colocamos aqui, nós já temos que vamos encontrar o fator de 0,171.773. Ao fazer isso, eu vou multiplicar o valor do bem, que é R$ 890, vezes esse fator, 0,171.773. Ao fazer isso, eu encontro o valor da parcela de R$ 152,88. Veja que a utilização dos fatores, ele vai facilitar as operações no sentido de que vai simplificar a fórmula. Então, ao fazer isso, o lojista ele já já faz o cálculo dos fatores para que, independente do bem que ele for vender, imagine que se ele tiver o fator já para todos os produtos, se ele for vender uma televisão, se ele for vender uma geladeira, se for vender um fogão, ele só vai aplicar o valor do bem ao fator, né, postecipado, e aí ele já vai encontrar o valor da parcela. Isso facilita para ele na hora de vender seus produtos, que não precisa ficar fazendo o cálculo, né, de todos os produtos lá com a fórmula anterior na hora da venda da compra. Compreendidas as operações postecipadas, veremos agora então as operações antecipadas. As operações antecipadas são aquelas operações em que os pagamentos começam no início da operação, ou seja, no ato da compra. Geralmente, no mercado, são expostas as seguintes situações: entrada mais número X de parcelas, ou seja, 30% de entrada e o saldo em 30, 60 ou 90 dias. Em outras palavras, você compra o bem e deve pagar a entrada no ato da compra. Para resolvermos essas operações, vamos precisar das seguintes fórmulas. Vejamos no slide. Eu tenho, então, para as operações antecipadas, o valor presente, que é igual ao valor da parcela, que multiplica 1 menos 1 mais a taxa elevada ao tempo, que multiplica 1 mais a taxa, dividido pela taxa.
E temos para calcular o valor da parcela igual ao valor presente vezes a taxa dividido por 1 menos 1 mais a taxa elevada ao tempo, que multiplica o valor 1 mais a taxa. Veja que é só aquela operação matemática de o que está multiplicando passa para o outro lado do dividindo, né? Aquela expressão que nós utilizamos comumente na matemática. Então, sigamos o exemplo. Calcule o valor das prestações pagas na compra de um bem que custa R$ 690 e que foi vendido em uma parcela mais 9 vezes, com juros de 5% ao mês. Veja que eu tenho, então, o valor presente do produto, e vou aplicar a fórmula, né? O valor da parcela, então, vai ser igual 690 vezes 0,05, que é o 5%, dividido por 1 menos 1 mais 0,05 elevado ao tempo 10, que multiplica 1 mais 0,5, que é a taxa. Dessa forma, se eu nessa compra desse bem de R$ 690, que nós utilizamos anteriormente, com entrada, o valor da parcela vai ser, então, o valor de R$ 85,10, certo? Veja que há diferença quando eu compro com entrada ou quando eu compro o bem com parcelas para poder iniciar o pagamento somente daqui a 30 dias. Bom, pessoal, hoje tivemos uma aula bem densa, não é mesmo? Uma quantidade de fórmulas, mas foram conteúdos que são muito importantes para o nosso dia a dia profissional. Com certeza, vocês ficarão mais atentos às taxas de juros cobradas pelo mercado e observarão se elas são aparentes ou reais. E poderão ainda fazer as operações de fluxo de caixa, além de calcular o valor presente e futuro nessas operações. Buscamos nessa aula seguir a mesma sequência do caderno didático e acrescentar exemplos práticos para facilitar a sua compreensão. É importante que vocês estudem passo a passo e, à medida que tiverem dúvidas, voltem à videoaula, postem as dúvidas nos fóruns de discussão. Vocês podem ainda acessar os materiais complementares que disponibilizamos, ok? Como já é de praxe, ao final de cada aula da disciplina, nós colocamos algumas questões para serem discutidas em sala de aula. E como hoje o tema principal da aula foi taxas e fluxo de caixa, pergunto a vocês: em que aspecto a taxa real se diferencia da taxa efetiva? Vocês já se depararam com alguma dessas situações no dia a dia de vocês, que possibilitou vocês fazerem essa análise? Compartilhe com seus colegas e com o tutor. Ademais, agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Obrigada.